Selby, pode começar. Ok. E bom, muito obrigado. Fazia tempo que eu não fazia uma apresentação de capítulo aqui no Observatório de Histórias em Quadrinhos. Eu fui escalado de forma, né, obrigatória, né, dessa vez, até por conta do tema do capítulo, que é sobre Funny Animals, que é um tema que eu trato também na minha tese de doutorado, que foi sobre quadrinhos e animação Disney. E também professor Roberto Elísio dos Santos, em sua tese de doutorado, também sobre quadrinhos Disney. Eu vou compartilhar minha tela e alguém me fala se está aparecendo, se está bom, se tá funcionando. Entrou a Está tela inteira? aparecendo? Ou Sim. está passando agora? Não. Tá? Agora foi. Ok, então vamos tentar aqui, pelo menos começar, né, ver se dá tempo. Meu capítulo é sobre Funny Animals. Ah, continuando a discussão, né, do capítulo do The Routledge Companion to Comics. Esse artigo foi escrito pelo professor Brian Crimmins, professor associado de inglês do Harper College. Ele tem trabalhos publicados no International Journal of Comic Art, no Studies of American Humor, Los Angeles Review of Books, na Alter Ego, e também é autor do livro Captain Marvel and the Art of Nostalgia. Os pontos principais desse capítulo, não é um capítulo que traz, né, novidades, né, praticamente um capítulo panorâmico sobre o gênero Funny Animals, mas ele traz aqui como alguns dos pontos principais de discussão dele a relação entre nostalgia e os animais falantes, o uso dos animais como metáfora nessas histórias em quadrinhos, a diversidade de exemplos e abordagens, as representações sociais de gênero e étnico-raciais que estão presentes nessas histórias e a forma narrativa inovadora que muitas vezes a gente encontra nessas produções. Então, aqui como questões iniciais, né, talvez um dos grandes destaques do General Funny Animals é o Walt Kelly, né, o autor do Pogo, que antes disso ele teve uma carreira na animação, né? Trabalhou nos estúdios Disney, assim como o Carl Barks, né? Que também trabalhou nos estúdios e depois foi trabalhar com quadrinhos. E o autor ele vai trabalhar essa relação, né? Da nostalgia que o Walt Kelly tinha por sua cidade natal e os animais falantes, né? E como que isso povoa, né? A sua tira em quadrinhos, no caso do Pogo. E aí ele elenca algumas perguntas, né? Por que os cartunistas tem encontrado nos animais uma fonte de inspiração tanto para o humor físico quanto para narrativas complexas? Aqui está, né, para quem não conhece, embora seja muito conhecido, para nós pesquisadores ao menos, acho que é até um pouco esquecido para muita gente, mas o Pogo, o Brian Kramers, ele parte para uma definição, né, do que é o gênero Funny Animals, né? Então, ele, primeiro, refere-se a uma variedade de histórias com animais antropomorfizados, e nem todos de comédia leve. Isso é um dos problemas quando a gente trata de histórias em quadrinhos, porque nem sempre o que o termo fala é de fato aquilo, né? Por exemplo, comics não significa que o que a gente está lendo é algo cômico, e aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala de funny animals, né? Embora na tradução literal seja animais engraçados, nem todas essas histórias em quadrinhos com esse tipo de personagem, ele se trata de comédia, nem sempre é uma história engraçada. Uma segunda característica é a variedade, né? O Brian Kramers ele vai dizer que a gente vai encontrar diversos tipos de histórias em quadrinhos de Funny Animals, desde o Art Spiegelman com autobiografia, história, né? No caso do Maus, o Jason com minimalismo, a Ed Fake com gênero, no caso do Gaylord Phoenix, que é um dos exemplos que ele usa no texto dele. Enfim, quadrinhos experimentais que abordam questões metafísicas, existenciais e ocultas, né?
Outra definição que fala que são produções que parecem infantis, né, mas que podem revelar verdades inesperadas para adultos. Então, ele cita o caso do Bone e do Hoppe, né, do Chad Grotkoff. Isso é bem interessante, né? Quando a gente vai pegar o texto dele e pegar os exemplos que ele ilustra, né? Que ele tenta descrever um pouco, o quanto que o Funny Animals realmente é um gênero tão diverso. Aí o autor ele parte para discutir um pouco sobre as origens do gênero, né? No caso dos quadrinhos, então, ele cita três descrições básicas. Uma é a forte ligação com os desenhos animados, com animação, no caso Mickey Mouse, Pernalonga, entre outros, né, que vai ser a base do que a gente chama, né, do mainstream, né, principal ali que fez sucesso em meados do século XX, que é a adaptação para histórias em quadrinhos dos personagens do cinema de animação, né? Então, esses talvez sejam os personagens mais fortes naquele período, né, do século XX, que acabaram definindo com muita potência, né, o gênero do Funny Animals. E aí ele cita também, né, a grande influência que os Funny Animals têm, tendo como origem as fábulas. Né? Então ele vai citar, né, autores, né, acadêmicos que fizeram pesquisas e trazem conexões dos quadrinhos que usam esses animais com as fábulas, né, com o trabalho das histórias com um impulso moral, né? Então como que você pode é, contar essas histórias que têm até um contexto adulto, muitas vezes pesado, e você vai passar para um outro público, né? No caso, para crianças, então tem também um pouco disso, embora a gente tenha que levar sempre em conta que os primeiros Funny Animals, eles não foram criados com o público infantil em mente, eles foram criados para o público adulto. Depois, com o passar dos anos, né, ali a partir já dos anos 30, 40, começou-se a pensar, né, no público infantil, e aí a gente vai ter o desenvolvimento, principalmente desses que vieram da animação, voltado para o público infantil. A terceira característica de origem é literatura e folclore norte-americano. Então, ele vai citar como que, por exemplo, o Walt Disney e o Walt Kelly tiveram inspiração, por exemplo, no Joel Chandler Harris, né, do Uncle Remus, que, para quem gosta de Disney, acompanha, inspirou o filme Canção do Sul, né, que hoje está, entre aspas, cancelado, né, ele tá banido, ele nunca foi relançado em VHS, DVD, nem foi para o streaming, mas do ponto de vista da animação, é um belo filme, mas ele é um exemplo importante para a gente entender a inspiração do ponto de vista da literatura e do folclore, né, afro-americano, porque ele ajuda a entender por que que os Funny Animals desse período inicial eles exaltam muito a América rural e um sentimento de nostalgia. Principalmente o Walt Disney tem muito disso para quem acompanha não só a produção de animação, mas o próprio Barks nos quadrinhos, vai ter muito isso, né? Essa disputa do ponto de vista do contexto, do ambiente das histórias entre o rural e o urbano, né? Da modernização que a sociedade norte-americana está sofrendo naquele período, né? Do meados do século XX. O Brian Kremens ele também vai chamar atenção para a questão dos estereótipos raciais. Então, ele vai citar, né, que os desenhos animados eles estão repletos, né, de personagens e caricaturas afro-americanas, né, muitas delas negativas, e que vão se tornar um elemento básico do meio cultural, e explica como que isso ele vai se transfigurar, né, pro suporte, né, para as histórias em quadrinhos, e aí ele cita, né, que no caso, nas histórias do Gato Félix, Mickey Mouse e Pernalonga, eles começam a se tornar menos depreciativos, mas que é interessante para traçar também um pouco das raízes na cultura afro-americana. Ele vai citar, por exemplo, o trabalho do Crazy Cat, né, do George Herman, né, uma das tiras em quadrinhos mais prestigiadas e influentes, que também, né, cita o trabalho do acadêmico, né, do Jeet Heer, que explora a relação entre os funny animals e os estereótipos raciais.
Há também nos Funny Animals a questão da memória e da nostalgia, né? Como citei no caso do Walt Disney e do Walt Kelly com o Rural, é, o Brian Kremens ele fala, né, que esses quadrinhos eles desencadeiam, ou podem desencadear memórias e associações. Ele cita alguns acadêmicos que analisam essa questão, né? O Joseph Wittek fala das qualidades quase mágicas, né, que abrem espaço para uma inocência pré-civilizada com qualidades humanas reduzidas ao essencial, né, que é uma espécie de descrição dos Funny Animals como uma combinação entre ilusão e fantasia. E o Kay Thompson, em 1986, fala desse encontro com os eus antigos, né? Que seriam estereótipos e representações antigas e simplistas, e que acabam se tendo uma combinação, né? Para um novo tipo de adaptação para ser compreendida na leitura das histórias em quadrinhos. Ele vai citar um caso até mais, né, do final do século XX, o caso do Maus, do Spiegelman. Na questão da empatia e reflexão, né, que ocorre também nesse gênero Funny Animals, o autor ele vai citar uma entrevista que o Spiegelman deu para Hilary Schultz, e o Spiegelman diz para ela que ele encontrava mais profundidade nas histórias do Tio Patinhas, do Karl Barks, do que lendo o Superman, né? Do que os problemas de vida do Clark Kent para ele eram rasos. Ele encontrava muito mais profundidade no Barks, que trabalhava, no caso, com Funny Animals, né? Com o Pato Donald, o Tio Patinhas, os sobrinhos, entre outras coisas. E aí ele, né, cita o autor, né, no caso do Thinking with Animals, fala sobre essa questão, né, dos protagonistas animais que são reflexos dos sonhos, das ansiedades, dos desejos humanos, né, que assim como o Spiegelman revela, né, que seu alter ego está às vezes usando uma máscara, o Daston e o Mitman sugerem que a maioria das narrativas com animais são autorreflexivas, né, os contos e fábulas com animais não são sobre animais de forma alguma, né, eles têm camadas mais profundas que precisam ser entendidas de uma forma, né, um contexto mais especial, né? Precisa ter um repertório para entender direito essas camadas. Aqui também fala um pouco, né, sobre vou me deter muito nessa parte, mas a Hilary Schultz conversando com ele fala como que ele desenvolveu, né, o caso de Maus, né, então, que é mais uma citação do livro para ver como que o Kremens analisa isso. Ele vai falar sobre as referências de Spiegelman na Kafka, né, que abriu outras possibilidades, que os quadrinhos de Funny Animals não tratam apenas do que pensamos, né, o que significa o ser humano, mas também sobre a natureza da memória em si. E ele fala, né, sobre a fascinação de Kafka pelos animais, né, o besouro de esterco na Metamorfose, ou o narrador, né, do Relatório para uma Academia, citando esses dois exemplos, que reflete a sua obsessão de como que nós lembramos, né? O que nós lembramos e como nós lembramos, né? Aí fala, para Kafka, o Walter Benjamin né, argumentou, os animais são os receptáculos do esquecido, né? Então, lidos sob a perspectiva do Benjamin, os protagonistas dos quadrinhos de animais engraçados, né, os funny animals, servem como lembretes da fragilidade e das limitações do corpo humano. Aqui, né, só para mostrar alguns exemplos, né, do gênero Funny Animals, a gente tem o Pogo, o Peanuts, né, o Snoopy, o Pato Donald, né, talvez o grande sucesso aí com o Barks. E aí, até que estou indo rápido, até estou correndo aqui, talvez dê tempo de falar tudo. O Brian Kremens, ele vai dar exemplos, né, ele vai descrever alguns exemplos mais contemporâneos, né, mais dos anos 80, 90, 2000, né, para cá. Então, um deles é o Breaking Cat News, da Georgia Dunn, que é um exemplo recente de uma tira que ele se inspira um pouco no que o Schultz e o Walter Kelly faziam, apresentando um ritmo impecável, com um timing cômico preciso. Então, aqui no caso, né, fala que os três gatos são os narradores e protagonistas, e que o trio oferece relatos de testemunhas oculares sobre notícias vitais para a comunidade felina doméstica, né? Então, aqui é um dos exemplos que ele cita no artigo.
É, o outro é o Omaha the Cat Dancer, de Walker e Kate Worley, que foi um quadrinho que foi, né, teve a popularidade ali criado na década de 1980, sobre uma gata que é uma dançarina exótica. E é um quadrinho que tem uma história muito curiosa, porque ele sofreu censura em 1986 lá em Illinois. Ele foi apreendido por ser considerado conteúdo obsceno. E aí a gente entra naquela discussão, né, sobre quadrinhos serem infantis ou adultos, né, de poder atingir públicos muito diferentes. Então essa polêmica acabou gerando uma discussão grande naquele momento. E o autor usa esse quadrinho para falar um pouco mais sobre a diferença entre humanos e funny animals, né? Então, aqui citando, né, o Waller, 1987, que acreditava que os humanos, por mais cuidadosamente desenhados que fossem, nunca pareceriam naturais como cartoons. Eles são todos, obviamente, uma imitação de pessoas, né? Por outro lado, um funny animal se encaixa perfeitamente. Você dificilmente pode dizer que um desenho não se assemelha a um verdadeiro animal engraçado. Então, ele fala que para alguns tipos de histórias, é melhor que seja caracterizado como um funny animal, como um animal, né? Do que propriamente um ser humano, né? Torna a história mais interessante, né? Mais com potenciais diferentes de compreensão do que ele quer passar. Esse aqui é um outro exemplo, né? Esse eu não conheço, Shao Kor, The Human Cat. E aí o autor cita, né, que embora existam animais, né, nas HQs de super-heróis, ele cita o Krypto, o Ace, o Baticam, o Howard the Duck. Aqui ele cita o caso, né, de como a gente pode ter um pouco de ligação, né, entre os funny animals e a parte do heroísmo, né? Então aqui cito o cartunista eclético, que é o Richard Green, que é o criador, né, dessa história que combina comédia e sátira ao estilo do Jack Kirby. Então ele fala que é um nativo do planeta Felis, cujos habitantes estão em guerra com os Rodentids, de outro planeta chamado Rodens, e ele persegue, né, o Shalkor, a rainha Roda, e seu exército maligno até a Terra, né? Onde, né, ele cita, né, a edição que isso ocorre, né, de 1980, o Herói Maravilha se com as grandes maravilhas aí de uma cidade humana, enfim, e aí ele vê, né, os vários povos de diferentes classes sociais, né, então ele ouve as conversas, ele conhece, enfim, toda a questão das diferenças sociais, enfim, que ele encontra nessas diferentes regiões, diferentes povos que ele conhece. Um outro exemplo que o Brian Kramens traz é o Gaylord Phoenix, dessa artista transgênero Ed Fake, e aí fala que é um estudo marcante e inovador sobre a fluidez de gênero, e começou como animação e zines, não sei se o nosso colega Gazi conhece, e conta a história de um ser com penas e um focinho equipado com o que parece ser uma câmera de filme Super 8, e o gênero dele é sempre mutável, né? Então é igual a narrativa que não fica presa aos painéis, né? Tem do ponto de vista da forma, é um quadrinho bem interessante. Eu vi outros, até acho que eu pus aqui uma outra tela para mostrar como é esse quadrinho. E aí ele fala, né, que embora os personagens meio humanos e meio animais de Gaylord Phoenix às vezes experimentem momentos de grande dor e turbulência, eles também expressam a alegria do que significa possuir e habitar um corpo, né? Então, nos quadrinhos de Fake, o animal é um símbolo não de limitação, mas de possibilidade e maravilha. Aqui tem um outro quadro para a gente ver como que é esse quadrinho, né? Ele não fica preso aos painéis, né? Aos quadros, né? Ele é bem diferente aqui do ponto de vista da experimentação. Aqui é o Jason Conquista América, que é de um cartunista norueguês, né, que usa animais no estilo dos desenhos animados e o silêncio também para transmitir significados em suas histórias. Então, um quadrinho mais minimalista, né, ele se inspira, por exemplo, no Hergé, né, nesse cineasta Jim Jarmusch, no romancista Ernest Hemingway, e o autor diz que esse quadrinho é interessante porque ele traz desafios ao leitor, né? Então ele tem criaturas lacônicas que se parecem muito com personagens da Disney,
mas que muitas vezes o silêncio mostrado no quadrinho ele é inquietante. Então ele fala aqui que para parafrasear os comentários de Jeff Rovin sobre o Êxopo, se o Franz Kafka fosse cartunista, suas histórias poderiam se parecer com os quadrinhos de Jason, né? Essa história aqui que o autor destaca no artigo. Aqui um pouco mais de, já está caminhando até para o final, ele vai falar sobre características, né, de antimodernismo, né, dos enigmas que a gente encontra nos quadrinhos dos Funny Animals. Então vai falar aqui que alguns desses quadrinhos oferecem ao leitor enigmas silenciosos que exigem leituras múltiplas para desvendar os seus segredos. Ele cita o Thomas Andre, né, que é um pesquisador que trata muito de Disney, né? Fala como as narrativas das histórias do Pato Donald e do Barks representam o antimodernismo, né? Que é complexo e ambivalente, revelando tanto o valor quanto os limites das nossas sociedades. E aí o autor chama atenção, né? Que os exemplos que ele forneceu no texto são apenas uma breve introdução à história dos Funny Animals, narrativas que continuam a inspirar artistas, leitores e estudiosos, que muitas vezes, né, elas são escritas e desenhadas com graça e simplicidade, e ele termina a análise dele com o trabalho do John Porcelino, né, que é uma história em quadrinho que, embora ele classifique aqui como Funny Animals, é um quadrinho que eles aparecem, na verdade, de forma bem ocasional, né, que é o próximo quadro aqui, que é o King Cat Comics and Stories, né, do Porcelino, que eles aparecem ocasionalmente, mas os humanos eles interagem com os animais cujas ações inspiram momentos de meditação e reflexão, né? Então, eles falam sobre a aventura do Mister Bowser, né? Que no caso o exemplo que ele pega é uma edição de 2012 que consiste em apenas 2 páginas e 11 painéis. E ele fala, né? Como Kafka, né? E o Thoreau, que foi uma das inspirações do Porcelino, essa história nos pede para reconhecer e valorizar momentos fugazes que frequentemente negligenciamos, né? Os prazeres incluem uma piada compartilhada com amigos, ou o drama sussurrado de um cinema escuro, né? Então, os animais habitam esses espaços também e nos convidam a nos juntar a eles. Como eu disse, né, que é só uma complementação breve que eu faço ao autor, o Brian Kremens é um artigo bem panorâmico, né, bem introdutório mesmo sobre o gênero dos funny animals. E eu gostaria aqui de complementar com um estudo mais aprofundado, né? A gente sabe que eu já citei aqui que eu tenho uma tese sobre Disney e o Roberto Elísio também tem, mas você está aqui um autor que, inclusive, eu estou devendo uma resenha para a revista Nona Arte. Como eu já tenho uma que está em andamento, eu prometo que essa aqui eu envio para a próxima edição, se para o ano, começo do ano que vem eu posso enviar. Mas o Michael Berry é um grande pesquisador, né? É daqueles pesquisadores, é um pesquisador lá dos Estados Unidos. Eu falo que é o típico pesquisador que a gente tem que levar a sério porque ele realmente lê tudo, né? Inclusive para escrever o pessoal está pedindo muito para que ele faça uma nova edição do livro sobre o Barks dele, e ele quer reler tudo, ele acha que precisa ler com muita atenção para fazer o trabalho de pesquisa dele, né? Ele é conhecido por ter feito esse fanzine chamado Funny World, na década de 70, que depois se profissionalizou na década de 1980, né? Então, essa fase da revista profissionalizada, ela foi da edição 12 a 23. Eu tenho quase todas elas, acho que tem faltando uma ou duas só. É uma revista que trata muito sobre quadrinhos e animação, né? Tem muitas entrevistas importantes nessas revistas, né? Com gente que depois, né? Enfim, a gente não tem mais contato, então é uma grande fonte de pesquisa. E o BRE, aqui é só para vocês verem como é por dentro de uma das edições da revista, né? Elas são ilustradas, são muito bem editadas, eu gosto muito. Mas o meu complemento aqui para o Brian Kremens é o livro, né? Que é o Funny Books, The Improbable Glories of the Best American Books, que talvez seja o melhor livro, pelo menos o que eu conheça, que fala sobre funny animals, né? Então, ele vai falar basicamente aqui sobre a importância da Western Printing sob o selo da Dell, né? Então, sob o domínio do licenciamento de quadrinhos
que não eram de super-heróis. Então, basicamente, aqui realmente é, ele vai pegar os quadrinhos que são negligenciados pela maioria dos pesquisadores, então, isso é um trabalho bem relevante. Vai falar não apenas dos personagens populares que eram atrativos, mas ele analisa o impacto de três quadrinistas, o caso do Karl Barks, do Walt Kelly e do John Stanley, que são aqueles responsáveis por dar mais profundidade, principalmente a esses personagens, é, dando como exemplos que vieram da animação, no caso do Barks, mas esses três eles trouxeram é, questões relevantes para o gênero dos funny animals. Então, é bem interessante a análise que ele faz desses três quadrinistas. O livro é importante também por conta da falta de preservação documental, que a própria Western ela não preservou esse material. Então, o Michael Berrier ele vai atrás de muito material que, infelizmente, depois, né, outros pesquisadores não tiveram acesso. Ele tem essas entrevistas, esse material, então o livro é importante por isso. Ele fala também alguns aspectos editoriais interessantes, por exemplo, a parte de licenciamento, né? Então, como a Western licenciou as licenças com a Disney, com a Warner, a Looney Tunes, com a Marge Well, no caso da Luluzinha, e traz também a vida do Oscar Lebeck, que é talvez o principal editor que foi o responsável pelo grande sucesso da Dell com o gênero dos Funny Animals. E também da questão do Comic Code da censura, que no caso a Western ela não foi impactada pelo Comic Con, mas é interessante como que ocorre, como que foi o contexto disso, né? Em relação às outras editoras, então o Berrier ele é muito bom, recomendo esse livro dele para se aprofundar um pouco nessa questão do gênero dos funny animals. Enfim, eu consegui correr aqui, acho que deu para apresentar o básico, não sei se o professor Roberto Elísio dos Santos vai poder complementar brevemente com alguma informação, já que ele também é um especialista nesse gênero, mas fico aqui à Eu disposição gostaria também só para de perguntas. complementar o que você disse, que no início os funny animals não eram direcionados para crianças, mas para adultos. Ainda no final do século XIX, mais ou menos na época do surgimento do Yellow Kid, havia o The Little Bears e The Little Tigers, que era do James é, Pinnerton. Wi- Pinnerton. Winnerton. Pinerton. Isso, isso mesmo. Que eram animais falantes que usavam roupa. Em Little Tigers, o personagem principal, ele era um malandro, sedutor, que usava um paletó listrado, chapéu, né? E fazia uma crítica social. Sim. Eu queria uma dúvida aqui, eu não sei se quando ele fala, ele coloca tudo na categoria Funny Animals, é o tipo da categoria que não tem mais sentido, é uma denominação que perdeu todo o sentido. Quando eu vejo produções como Mouse e outras recentes aí, muito mais como paródias dos Funny Animals do que realmente como produção desse gênero. É, Eu não sei Eu quando foi acho, quando se pensou nessa denominação. Eu não sei uma data para isso. Funny Animals. você sabe, Roberto? década de 40. Década de Foi quando 40. foi criada a revista Funny Animals, né? Porque Funny antes eram Animals. tiras de jornais, no edição dominical. É, o que aconteceu a partir da década de 80 foi uma metalinguagem. Então, O próprio Art Spiegelman falou que o mouse seria extremamente mais violento se ele usasse personagens com o rosto humano. Então, ele preferiu usar gatos, ratos, coelhos, porcos, para falar daquela época do nazismo e do Holocausto. é porque, Tá? inclusive, quando ele mostra o Marra, aquela produção lá, nós recebemos em doação aqui no Observatório dezenas de exemplares da revista. Eu tive a oportunidade de folhear.
É pornográfica, é uma revista pornográfica. Eu sou contra se retirar a revista de circulação, mas acho que ela tem que classificar, tem que saber o que você está vendo. É uma Bem, revista teve que não é para fases. criança, não é Não, absolutamente não tem nada de funny e nem é direcionada a crianças. não. É uma revista basicamente pornográfica. Não chegaria nem no erótica, Ela sabe? mudou com o tempo, Valdomiro. Tá muito mais próxima Trump. de um Carlos Zéfiro do que de um Manara. Tá, só que ela foi Apesar mudando do com o desenho ser mais tempo. bonito que o dos Carlos Zéfiro, isso eu Sim, reconheço. sem dúvida. Mas a revista foi mudando, a personagem foi mudando com o É, tempo, ela tem um namorado, ela tem uma série de amigos, mas tá? tem O cenas erotismo muito continua. Tem, explícita. explícitas, muito explícitas. Mas eu concordo com o que o Valdomiro fala, que na primeira parte do artigo, concordo com as descrições, questão da origem e tal, mas quando ele parte para dar os exemplos, me veio à mente essa questão mesmo, né? Se o Funny Animals, no caso da análise do autor, ela não virou um guarda-chuva para vários tipos de É, quadrinhos ali que a gente pode questionar se de fato se encaixam, se até se comparam a esses exemplos mais clássicos, né? Que eu dei do caso é, do Pogo, do Pato Donald, né? Como diz o Roberto, porque a partir de 1980 a gente vai ter essa diferenciação com não apenas a questão das temáticas, né? Mas da metalinguagem de como esses personagens são desenvolvidos, né? Eu veria com uma diferenciação, né? é, Mas o autor acabou misturando tudo, né? é Eu vejo como uma O evolução. Flávio muito oportunamente lembra do Squeak de Mouse, que se eu não me engano é italiano, né? É italiano. Não me lembro É, o que é nome do uma, autor, mas esse aqui sim é no Brasil a gente uma. teria o Nickel Náusea, por exemplo, que É, seria Sim. semelhante. Mas o Skip the Mouse é uma sátira, uma paródia, na É uma verdade, paródia, sim. dos filmes do Tom e Jerry, né? É, Daqueles filmes de gato e rato. Só que muito mais violento, sanguinário, né? é, E é uma paródia crítica é, a esses filmes, esses desenhos animados. Tem o do Sim, Gilbert Shelton, Wonder Warthog, que é sim, também. É um um dos pouco, um primeiros né? do porco, underground. o super-herói, é uma sátira aos super-heróis, é uma sátira ao Funny Animals, é uma mistureba. Então, é difícil realmente classificar onde enquadrar esse tipo de produção, né? Mas é de alguma forma. Eu tenderia a chamar todos de, quer dizer, quadrinhos de animais antropomorfizados, né? Uhum, É Daí que o nome, separaria. é. Seria o, é que o nome, assim como comic strip ou comic book, comic book tem, Pois acabou é. ficando, não é satisfatório mais. você o autor tem chama atenção para terror. isso, né? Eu não concordo com ele que quando ele coloca o Charlie Brown como tira de Funny Animals, Não, eu ele tá falando do absolutamente Snoopy. discordo. Do Ele Snoopy, tá né? No falando caso, ele está É, do dando o do exemplo do Snoopy. Snoopy. Snoopy, né? Mas o Snoopy é uma tira de pessoas. Só tem o É, Snoopy de animal, É, não dá, é uma tira de mas ele crianças, né? ganhou, né? Não ganhou notoriedade, mas não dá para colocar numa tira No de. começo ele era um cachorrinho Era um mesmo, cachorrinho, né? normal, com reações normais, né? Depois ele sim. vai vamos dizer assim, entre aspas, humanizando. É. Dizem que o Shu só adquiriu fama no momento que o Snoopy começou a andar nos dois pés. Daí foi o momento que o Sim, Shu começou a É. crescer em fama. Bem, acho que alguém tem mais alguma questão, comentário? Então, acho que a gente até que não fomos tão longe, deu não. É. 15 minutos apenas a mais. Vamos marcar a próxima reunião. Obrigado, Selby, muito boa 13 apresentação. de dezembro, 13 de 13 de dezembro. dezembro. Vai ser E híbrida, Presencial? né? Esse vai ser na Vamos ver USP, se, né? vamos ver se a gente consegue organizar para a USP. Uma É, reunião híbrida. Ok. híbrida, a gente tem que ver alguém que possa, né, dar uma Está lá. palestra ou então alguém que apresente o próximo capítulo que é sobre quadrinho erótico, É. né? Esse é, E aí depois na segunda parte tem o amigo super secreto, as paçoquinhas, é, aí deixa de ser híbrido e passa a ser presencial. Paçoquinhas Então, virtuais. o Passa que que aqui você virtual, não prefere? tem jeito. Não É, virtuais, mas fala, Fernando. Fechou o microfone, Fernando.
Não, não, eu queria falar que é muito importante a gente ter uma reunião híbrida e se precisar de professor ou a gente ter uma palestra, eu posso me somar e ajudar. Legal. Ah, legal. É bom a gente encerrar o ano com a reunião do Eu acho que sim. observatório com alguma palestra. Vamos pensar, a gente vê se colocar, a gente pega, aceita o oferecimento da Fernanda. Uhum. Tá, É, como o legal. ano passado foi com uma palestra, né, Uma sobre inteligência palestra do artificial. professor, nem me lembro Como o é que é o nome nome? dele. Ah, foi o Também Gilson, não. foi o O professor Gilson, Gilson. Gilson. É. Isso. Legal. Ok, Então, vou pedir para marcar. todo mundo abrir a câmera, se lembrar Ah, para a gente é. fazer a 13 de nossa foto. dezembro, 13 de né, dezembro. ou É dia diante 13, né? das câmeras ou lá na ECA. Ou 13 de Vamos ver. dezembro vai ter o amigo secreto lá? é, Vamos ter o amigo Isso, secreto lá. dia 13. Fernanda, Está todo mundo. Giovana, Só está prazer, aparecendo. Fernanda. Vamos lá, mais alguns segundos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá? Todo mundo sorrindo. Até alguns que a câmera E não está ninguém me vê funcionando. sorrindo. Eu não, a Bárbara não Vamos já lá. foi? deixa. Espera aí. 3, 2, 1. Pronto. Legal. Opa! Obrigado pela presença de todos. Um ótimo fim de semana. Para Eu você Um ia ótimo poder também, desejar um bom feriado, resto de feriado, feriado. mas o feriado já foi. Já Então, um foi. bom fim de semana Tchau, e gente. aproveitem bem.